Fala galera, questão da UERJ Vestibular 2020 do primeiro exame de qualificação. Questão número 33, está com dificuldades? Inscreva-se no canal, ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Eu sou o professor Cadu Pimentel do canal Matemática Pro. Vem comigo! Em uma fábrica, uma caixa com a forma de um paralelepípedo retângulo com 25 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 8 centímetros de altura é preenchida com pequenos cubos de 0,5 centímetros cúbicos. Inicialmente, apenas um cubo é colocado na caixa. Em seguida, a cada minuto duplica-se o número de cubos dentro dela. Considere a tabela. Então nós temos uma tabela fornecida que atribui valores para x e valores para 10 elevado a x. O que está me parecendo é que é uma tabela logarítmica. Bem, o valor do tempo t em minutos necessário para a caixa ser totalmente preenchida é igual a... Galera, vamos para o quadro. Então, galera, questão número 33 da UERJ. A questão falava sobre prismas, volumes e também tocava um pouquinho de exponencial e logaritmos. Então, vamos para a questão. Eu já organizei mais ou menos os dados dessa questão aqui no quadro. Então, a questão propõe que um cubo de volume 0,5 centímetros cúbicos seja colocado dentro de uma caixa em formato de paralelepípedo retângulo de dimensões 25 centímetros por 10 centímetros e 8 centímetros de altura. E aí, o problema conta que, em um primeiro momento, você coloca apenas um cubo dentro dessa caixa. Então, num instante zero, você tem um cubo dentro dessa caixinha. E aí, a cada minuto, você duplica o número de cubos colocados. Então, a primeira organização que eu vou fazer desse problema é um mapinha mental que vai me ajudar a montar uma solução definitiva para esse problema, ok? Então vamos lá. Pessoal, imagine, eu vou atribuir valores para n, certo? Esse valor para n vai mexer no nosso tempo, que depende desse n, que é dado em minutos, e, portanto, nós teremos um nzão, tá? Vou colocar um n maiúsculo, para representar o número de cubos dentro dessa caixa. Então, perceba que no instante zero, quando nós temos um n0, ou seja, o nosso t0, famoso instante inicial, nós temos apenas um cubo dentro dessa caixa. E à medida com que esses minutos vão passando, nós vamos duplicando esse número de cubos. Então, se eu faço o meu n ser 1 em um instante de tempo de 1 minuto, nós teremos o dobro de cubos, certo? Então, a gente acrescenta 2 cubos. E a cada minuto, a gente vai duplicando o número de cubos nessa caixa. Então, nós temos para um n igual a 2, passados 2 minutos, dobra-se o número de cubos e a gente encontra 4. Eu vou fazer só mais uma coluna, ok? Eu acho que já vai ser suficiente para a gente fechar esse raciocínio. Então, para um n igual a 3, nós teremos um t3, e isso significa que o dobro de 4, certo? Vale 8. E essa sequência ela vai prosseguir, tanto para os valores de n, quanto para tn, inclusive para o nosso objeto principal, que é o número de cubos dentro dessa caixa. Bom, o que eu posso perceber nitidamente é que esse número de cubos ele pode ser dado pela expressão 2 elevado a n. Ué, como que você sabe disso, Cadu? Bom, se eu tenho esse 1 ele pode ser representado para mim como 2 elevado a 0. Repare que essa linha que contém o número de cubos colocados dentro dessa caixa, essa linha é toda em potência de base 2. Então nós temos o 2 elevado a 0
Aqui eu posso acrescentar o 1 no nosso expoente, só para organizar os dados. Aqui nós temos o 2 ao quadrado. Para o 8 nós temos 2 ao cubo. E essa potência de 2, ela também segue o raciocínio até que a gente chega nesse formato genérico. Então esse formato genérico diz que o número de cubos ele vai depender do nosso tempo em minutos. Então repare, se eu acrescento mais uma coluninha na minha tabela, para um n igual a 4, 2 elevado a 4, nós teríamos 16 cubos colocados dentro dessa caixa. Ok? Então o nosso primeiro raciocínio está montado. O que eu preciso fazer agora para fechar essa questão é descobrir quantos cubos eu consigo colocar nessa caixa até que, segundo o enunciado, ela esteja totalmente preenchida com esses cubos. Então eu preciso verificar qual é o volume total dessa caixa e quantos cubos que ela comporta. Perfeito? Bom, vamos ao cálculo do volume do paralelepípedo. Ok. Volume do paralelepípedo, vou colocar inclusive aqui dentro, vou chamar de VP. Esse volume ele vai ser calculado pelo produto das três dimensões. Então eu tenho o 25, que iria multiplicar o 10 e que vai multiplicar o 8. Ora, se 4 vezes 25 eu sei que dá 100, 8 vezes 25 eu tenho certeza que vai dar 200. E aí 200 vezes 10, nós teremos um volume para esse paralelepípedo de 2.000 centímetros cúbicos, que foi a unidade utilizada para o nosso probleminha. Bom, então nós temos uma caixa em formato de paralelepípedo retângulo de volume 2.000 centímetros cúbicos. Nossa, quantos cubinhos de 0,5 centímetros cúbicos eu consigo colocar nessa caixa? Então, o número total de cubos que eu consigo colocar, ok? Vou até colocar aqui como N total, seria de 2.000 dividido pelo volume de 1 cubo. Volume de 1 cubo, 0,5. Como eu não curto muito decimal, eu já vou colocar no formato fracionário. Então 0,5 corresponde a meio. Nossa, Cadu, mas ficou complicado. 1 sobre 2. Não, acaba ficando muito mais fácil se trabalhar com fração, porque em uma divisão entre duas frações, a gente sabe que a gente pode repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. E como a segunda é 1 sobre 2, 2 sobre 1, essa conta vai ficar molezinha. 2 vezes 2.000, nós encontraremos um total de 4.000 cubos. A pergunta agora que fica no ar é: quanto tempo passado em minutos eu preciso para conseguir um número total de cubos de 4.000? Beleza? Então vamos agora ao happy end, ao final do nosso problema. Então nós igualaremos esse n a 4.000 e teríamos 4.000 igual a 2 elevado a n. Nesse momento, a gente acabou de montar uma equação exponencial. Como que a gente resolve uma equação exponencial conhecida como trivial, uma simples? Nós precisaríamos igualar essas bases para que a comparação fique apenas do nosso expoente, que é a incógnita do problema. Porém, nós temos um problema sério, porque o 4.000 eu não consigo de forma alguma colocar ele todo na base 2. E aí é que entra o logaritmo para nos salvar. Repare que esse logaritmo que entra para nos salvar, ele foi fornecido nesse problema no formato de tabela. Então repare que se eu tenho um x valendo 0,3, um 10 elevado a x, ok? Isso vai resultar em 2. Ou seja, é uma operação inversa da nossa exponencial. E aí a gente consegue montar todo um esquema para logaritmos de base 10. O que significa que se eu tenho um logaritmo de 2 na minha base 10, o resultado dele vale 0,30.
Isso, claro, que é um resultado aproximado. Assim como logaritmo de 3 na mesma base 10, isso resultaria em 0,48 e assim sucessivamente para a nossa tabela. Bom, então o mais inteligente, já que nós temos essa obrigação moral de jogar o logaritmo para nos ajudar a descer com esse n para a nossa base, eu preciso utilizar naturalmente o nosso logaritmo decimal, é o mais conhecido, é o mais utilizado. Então, eu vou aplicar o logaritmo nos dois membros da minha equação, e aí, já adiantando um pouquinho desse cálculo, o logaritmo de 4.000 eu vou escrever como logaritmo de 4, que é um 2 elevado ao quadrado, vezes o logaritmo de 1.000. Vezes o 1.000. Então, 4 vezes 1.000, que dá 4.000, vai ser o logaritmo no meu primeiro membro. Então, nota que eu peguei o 4, chamei de 2 elevado ao quadrado, e eu peguei o 1.000, chamei de 10 ao cubo. Então, é um procedimento que nos ajuda a trabalhar com as propriedades do logaritmo. Então, repare que esse log ele vai ser igual a logaritmo de 2 elevado ao n. E a partir daqui, eu começo a aplicar algumas propriedades logarítmicas. Existe uma propriedade que diz que quando nós temos um produto no logaritmando, esse produto ele vai abrir em uma propriedade que a gente soma dois logaritmos. Então, eu vou somar o logaritmo do primeiro fator, que é o 2 elevado ao quadrado, com o logaritmo do nosso segundo fator em questão, que é o 10 elevado ao cubo. E aí, todos eles ficarão na mesma base 10. Já do outro lado, no nosso segundo membro, eu já posso aplicar uma propriedade muito conhecida, onde nós temos o n no expoente do nosso logaritmando, ou seja, o nosso logaritmando é uma potência, e esse n ele vai entrar multiplicando esse log. Então, nós temos um n que vai multiplicar esse logaritmo de 2. Pessoal, estamos quase terminando. Eu vou colocar aqui, tá? Por consequência, nós teríamos um 2, tá? Usando a mesma propriedade. Repare que eu vou usar a mesma propriedade que eu já havia utilizado no n, eu vou usar para o 2 elevado ao quadrado. Esse 2, que é o expoente, ele entra multiplicando o nosso logaritmo de 2. Isso somado a 3, que vai multiplicar o log de 10, vai ser igual a n vezes o nosso log de 2. Bom, acho que já deu para perceber aonde tudo isso vai terminar. Note que se eu tenho um logaritmo de 2 pela nossa tabelinha, logaritmo de 2 igual a 0,3, basta que eu faça essas substituições. Então aqui, ó, nós substituiremos por 0,3, aqui também nós substituiremos pelo mesmo 0,3 e o log de 10 ficou no ar. Nossa, aqui não tem nenhuma tabela para log de 10, Cadu. Como que eu faço? Existe uma propriedade que é consequência da propriedade fundamental de logaritmos, que diz que quando o logaritmando ele é idêntico à base do logaritmo, o resultado vale sempre 1. Ok? Isso já é um papo para a aula de logaritmos, certo? Bem, teria 2 vezes o 0,3, que dá 0,6, mais 3 vezes o 1, que dá 3, igual a 0,3 n. Para a gente finalizar, 3 mais 0,6, nós teremos 3,6, e se o 0,3 está multiplicando n, ele vai passar dividindo. Então, o valor de n ele vai ser 3,6 dividido pelo 0,3. Se eu multiplico por 10 no numerador e no denominador,
eu facilito bastante esses cálculos, porque eu teria 36 dividido por 3 e o resultado dá 12. Então eu preciso de exatamente 12 minutos, gabarito da UERJ, letra A. Então eu preciso de 12 minutos para que eu tenha essa caixa totalmente preenchida. Pessoal, essa era a resolução padrão que a UERJ pretendia que seus candidatos realizassem durante a prova, mas essa questão ela contém um errinho, e um errinho que, na minha opinião, na minha humilde opinião, é um erro que compromete demais essa questão. Apesar de um contexto teórico muito grande envolvendo prismas, volumes, exponencial, propriedades de logaritmo, uma questão hiper inteligente, hiper elaborada, eu acho que faltou um discernimento um pouquinho maior na hora da banca concluir o raciocínio da questão, porque o encher totalmente essa caixa é um equívoco muito grande, porque essa caixa ela nunca poderá ser totalmente preenchida. Repare que se eu tenho um volume de 0,5 centímetros cúbicos, claro que eu já fiz previamente esse cálculo, nós teríamos uma aresta para esse cubo de aproximadamente 0,79 centímetros. E repare que se eu tenho uma aresta de 0,79 centímetros, a sobra de volume, se você dividir o 25 por 0,79, você não encaixa perfeitamente esse cubo. E isso ocorre nas 3 dimensões. Isso ocorre para o 25, uma sobra que é considerável. Isso ocorre para o 10 e isso ocorre para a dimensão altura. Então repare que o estar totalmente preenchida foi um furo muito grande, segundo a minha opinião. Mas aí você deixa aí nos seus comentários, vai, comenta, diga a sua posição em relação a essa questão, se você concorda, se você discorda, nós trocamos uma ideia para o seu estudo ficar mais completo, beleza? Professor Cadu Pimentel, no Matemática Pro, sempre com você.